às 7h30. Eu gostaria de saber de vocês, vocês daí podem abrir o microfone, tá bom? Prefiro que seja por áudio do que pelo chat. Eu gostaria de saber de vocês a impressão que vocês tiveram da prova. Não precisam ficar tímidos. É só um microfone. A Janaína diz a revisão ajudou bastante. Ótimo, muito bem. Mas a prova em si, né? Ela estava acessível. Primeiro, ela estava inteligível, né? Ela estava acessível para fins de resolução. Houve alguma pergunta que vocês não entenderam? Ou ela estava num nível de dificuldade muito acima daquilo que foi exposto em sala de aula? Mais uma vez, se vocês quiserem usar o microfone, eu agradeço. A Caione diz que está sem microfone hoje, tudo bem, achei um pouco complexa, fiquei com um pouco de medo, né? Bom, se ficou um pouco de medo, bom, medo é um negócio que nasce, né? É um negócio que ele se origina. Queria saber de onde é que veio esse medo, se é da prova, se é do professor, se é da fama, o que é? Da matéria mesmo, diz a Janaína. Caione disse foi insegura mesmo. Sem problema, Caione. Precisa acreditar mais em si. Viu? Ninguém é perfeito, querida. A gente erra mesmo. A gente erra para poder fazer melhor depois. A vida é assim. A Janaína diz é da matéria mesmo. Bom, senhores, o direito administrativo, ele é muito abstrato. Né? Em algumas partes dele, ele é muito abstrato. Abstrato em que sentido? São ideias, né? São construções de raciocínio abstratas, de ideias, né? E como é que a gente tenta contornar essa abstração e tenta conseguir atingir, né, os alunos, né? Com a prática, né? E a prática no direito administrativo, senhores, só tem quem trabalha com o direito administrativo, né? Quem trabalha na área do direito administrativo, porque você toma conhecimento do que é a administração pública, como é que ela se organiza, né? Administração direta, administração indireta, quais são as funções da administração, por que ela existe, né? Quais são os poderes da administração, né? À medida que você trabalha com o direito administrativo, aquilo que você estuda nos livros passa a ter mais sentido, porque você enxerga, você detecta, você sente isso na prática, né? E aí quando você peticiona, quando você faz alguma coisa, né, você consegue escrever até melhor, né? E, bom, eu tenho a minha experiência profissional, ela é basicamente de direito público, né, direito constitucional, administrativo, tributário. Então, eu utilizo aquilo que eu vejo todos os dias e tento trazer para os senhores, né? Evidentemente que com as cautelas necessárias que a intimidade, os sigilos legais impõem, né, e as regras éticas de conflito de interesses, né, que me regem enquanto servidor público, né, que eu devo observar onde eu esteja, mesmo na condição de professor. Mas tudo bem. A Larissa disse que a resolução foi bem tranquila. Ok. A Verônica diz não foi fácil, mas caiu o conteúdo que o senhor deu, então foi tranquila, né? Bom, isso é uma questão de coerência, né? A gente só pode cobrar aquilo que foi dado em sala de aula. Aquilo que não é dado em sala de aula, a gente não pode cobrar porque você não tem nem condição de responder, né?
é uma questão de coerência, de honestidade pedagógica, né? Bom, mas enfim, nós temos 19 pessoas participando, alguns aqui deram feedback, né? Então, tudo bem, senhores. Na minha avaliação é uma prova fácil. Uma prova fácil. É uma prova que você não vai encontrar ela, assim, por exemplo, um exame de ordem, um concurso público de nível superior, de nível médio, assim, tudo bem, mas de nível superior você não vai encontrar questões nesse patamar, né? São questões disso para cima. São questões disso para cima. Bom, mas, enfim, em relação às notas e às faltas, a minha avaliação é de que vocês foram muito bem, né? Em relação à nota da prova, né, que valia 6, o sistema ele corrige valendo 10. O sistema ele é programado para isso. E daí eu fiz a conversão para nota 6, e uma parte significativa de vocês teve nota 5, né, 6, né? Então, assim, fico satisfeito, né? Em relação aos trabalhos, aqueles que entregaram os trabalhos tiveram os trabalhos corrigidos, e se houve alguma observação, alguma correção a ser feita, houve a aplicação do desconto proporcional. Enfim, eu dei até um prazo para vocês, né, antes de lançar as notas no sistema, para que vocês fizessem alguma observação, caso quisessem, né. Houve apenas uma manifestação nesse sentido, e ela já foi resolvida. Então, as notas já estão lançadas, aquelas notas que estão lá no portal são as notas desse primeiro bimestre, tá? Cujo valor máximo é 100. Então, se você tem a nota 100 ali, é porque você atingiu os valores máximos tanto da prova quanto dos trabalhos, tá? E ali também estão lançadas as faltas, e as faltas elas foram extraídas, né, das atividades avaliativas, né? Analisei cada um dos dias, quem que respondeu, quem não respondeu, e dali extraí as faltas, né? Há alguns alunos que preocupantemente já atingiram um nível, né, um número de faltas assim muito próximo a 16. Né? 16 é o limite de faltas que você pode ter no semestre inteiro. Né? Você pode ter 16 faltas, você não vai ser reprovado por falta. Tendo 17 faltas, você ultrapassou esse limite e vai ser reprovado por falta. Tá? Então, aqueles alunos que se encontram aí muito próximo, né, dessa barreira 16, 17 faltas, por gentileza, né, tomem as precauções aí devidas aí para que não se consume, né, uma indesejada reprovação por falta, por ausência de aula, né? Não é nem mérito isso, né? Não é nem conteúdo, é porque você não veio à aula, né? Isso é triste. Enfim. Então, senhores, eu vou aqui passar para vocês a devolutiva da prova, tá? Muito rapidamente, vou passar cada uma das questões aqui com vocês, para que a gente ingresse logo no conteúdo da aula de hoje, né? Então, aqui nós temos a primeira questão que aparece, eu não sei qual é a ordem, tá? Porque quando você lança as questões lá no sistema, ele coloca essas questões em ordem aleatória. Então, eu não sei qual foi a questão 1, 2, 3, não sei, tá? E aqui, o que está sendo apresentado para mim também, não sei se está na ordem, e é a ordem que apareceu para vocês, tá? Mas, enfim, a primeira questão que aparece aqui é sobre o terceiro setor, né? Pessoa jurídica de direito privado, né? Pessoa jurídica, deixa eu só ajeitar melhor aqui. Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tenha sido instituída por iniciativa de particulares e que receba a delegação do poder público mediante contrato de gestão, né,
para desempenhar um serviço público de natureza social. Uma questão dessa, né, você tem que grifar algumas coisinhas antes de ler as alternativas. A primeira é contrato de gestão, a segunda ela vai desempenhar serviço público de natureza social. Com essas duas informações, você já sabe que essa questão de direito administrativo está ali em terceiro setor. Ele quer saber qual é o nome dessa entidade do terceiro setor. Qual é, simples? A entidade, um particular, pessoa jurídica de direito privado, que celebra contrato de gestão. Né? E aqui ele diz que o objeto é bem amplo, né? Ele poderia ser mais minucioso. Mas ele diz natureza social. Super amplo isso. Mas não foi. Quem que é essa entidade, né? São as organizações sociais. Tá? São as organizações sociais. Essa é a resposta correta. Número 2, né? Em relação às concessões especiais em serviços públicos, né? Então nem vai mais para frente. Você para por aí e já grifa, né? Concessão especial de serviço público, grifa ou especial. Em relação, isso está onde? Né? Está em serviços públicos. Né? O direito administrativo tem serviço público. Em qual parte do serviço público? Concessão de serviço público. E a gente sabe que atualmente nós temos duas espécies de concessão. Uma concessão geral, que é aquela regida pela lei de 95, e a concessão especial de serviço público, que é regida pela lei das parcerias público-privadas. Né? Então isso já está, quando você grifa isso já tem que vir na tua cabeça. Tá? Aí, beleza. Aí você continua lendo o que se quer. Né? Assinale a alternativa correta. Então, o comando da questão diz, eu quero a correta. Letra A. É permitida a celebração de contratos de parceria público-privada que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra. Não, senhores, isso é proibido. Há uma vedação que consta na própria lei da PPP. Sabe? Não pode fazer concessão de PPP, na forma de PPP, cujo objeto, o serviço público a ser prestado, seja exclusivamente o fornecimento de mão de obra. Isso é proibido. Se o governo estadual contratar uma empresa privada para a construção, manutenção e administração de penitenciária, mediante pagamento mensal proporcional ao número de detentos, está em relação a uma concessão simples regida pela Lei 8666. Senhor, está errado. Está errado, né? Porque o que torna isso aqui errado, né? Essa concessão ela não vai ser regida pela Lei 8666. Né? Bom, primeiro, né? A construção de penitenciária, você tem que olhar no rol lá da lei de PPP, se a lei de PPP admite concessão de penitenciária. Tá? E a segunda informação aqui que ele diz, que a questão diz, é que se for uma concessão geral, aquela regida pela lei de 95, a lei que vai reger é a lei 8666. Não está errado, né, senhores? A lei de 8666 é lei de licitação, tá? Não é lei de concessão. Né? Então, mesmo que você, na hora ali da questão, não tenha se lembrado se eu posso usar PPP para construir penitenciária, não lembro. Se você fosse até o final da alternativa, lá diz, vai ser regida pela lei 8666. Não, a lei 8666 é a lei de licitação. Então é errado a letra B também. C, o poder público não pode realizar a celebração de contrato de PPP para prestação de serviço de transporte coletivo, uma vez que se trata de serviço submetido ao regime de autorização. Errado, senhores. Isso não é regime de autorização, tá? Regime de transporte coletivo exige concessão de serviço público, tá? Não é por meio de autorização. D, não constitui parceria público-privada concessão comum quando não houver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Não constitui, não é PPP, a concessão comum quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Né? Senhor, está equivocada essa alternativa também. Né? Letra E. A concessão administrativa, que constitui a modalidade de concessão de serviço público, instituído como forma de parceria público-privada, a remuneração do concessionário se dá exclusivamente por tarifa paga pelos usuários, sem qualquer contraprestação do poder concedente. Correto, né? A outra é a concessão patrocinada, onde ela tem participação do Estado. Vamos para a próxima questão. O poder de delegação e o de avocação decorre do poder. Né? Bom, aqui a gente está falando de poderes administrativos.
poder normativo, poder hierárquico, poder... Tem que apitou um negócio que eu não sei o que é. Tá, poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Esses são os poderes administrativos. O poder de delegar e o poder de avocar funções é uma manifestação de qual dos poderes? Letra A, discricionário? Não. Punitivo? Não. Hierárquico? Sim. Né? É o superior hierárquico que pode delegar atribuições suas para o seu subordinado ou avocar para si atribuições que são do seu subordinado. Lembrando-se que há algumas competências que são indelegáveis. Então, a resposta dessa questão aqui é o poder hierárquico. Próxima questão. Assinale a opção correta com relação aos princípios que regem a administração pública, né? Que é a correta. Isso é mais uma coisa que é a dica que eu passo para vocês. Tem que tomar cuidado com o comando da questão. Tá? Aqui na universidade, pelo menos é o que é passado para a gente, que quando se vai se formular comandos, né, sempre se coloca a alternativa correta. Né? Nunca se faça pegadinha já no comando. Né? Mas lá fora, senhores, o mundo lá fora é terrível, tá? Exame de ordem, concurso público, no próprio comando já tem pegadinha. Então a gente tem que ler tudo quando você está lá fora. Aqui está simplesinho, só quero a correta, né, em relação aos princípios da administração pública. A primeira que me aparece que é nenhuma das anteriores, né? Bom, se eu saber se é nenhuma das anteriores, eu preciso ler o resto. O ato administrativo não pode restringir, em razão da idade do candidato, inscrição em concurso para cargo público. Pode sim, senhores. Pode sim. Isso aqui é a aplicação do princípio da isonomia, né? O conteúdo jurídico, aquele livrinho que vocês leram, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, né? E é possível, sim, a lei fazer discriminações baseadas em fatos, né, para tentar a igualdade jurídica entre as pessoas. Então, é possível, sim. Você vê aí cargos, concursos para cargos de delegado, de policial, assim, geralmente tem limitação de idade. Limitação de idade. Não ofende o princípio da moralidade a nomeação de servidora pública do Executivo para cargo em comissão no Tribunal de Justiça, no qual o presidente seja parente de primeiro grau da nomeada. Não ofende sim a moralidade, ofende sim. A administração pública pode, sob a invocação da isonomia, estender benefício ilegalmente concedido a um grupo de servidores a outro que esteja em situação idêntica. Não, senhor, isso não pode, né? Não posso estender, eu concedi uma vantagem ilegal para um grupo de servidores, e daí tem um outro grupo que está na mesma situação, eu posso estender essa vantagem ilegal, por exemplo, uma vantagem pecuniária? Não pode, né? Ah, mas é o princípio da igualdade, sim, meu querido, mas ninguém pode se valer da própria torpeza. Existe um princípio maior no direito, né? Ninguém pode se valer da própria torpeza. Tá? O Poder Judiciário pode dispensar a realização de psicotécnico em concurso para investidura em cargo público por ofensa à razoabilidade, ainda quando tal exigência esteja prevista em lei. Errado, simples, né? Isso é mérito administrativo, né? Exigir isso ou aquilo em concurso público, desde que tenha previsão legal, né? É tarefa da administração pública. E o judiciário ele não pode se imiscuir no mérito administrativo, na discricionariedade administrativa. Então, aqui é aquela lá, a resposta correta é aquela da moralidade. Né? Próxima questão, assinale a correta. O regime jurídico que rege a administração pública pode designar, em sentido amplo, os regimes de direito público e privado que pode se submeter à administração pública. Correto, né? Correto. A administração pública ela pode ser regida por regime jurídico de direito privado, ela pode se submeter a regime jurídico de direito público. Né? Evidentemente que quando se submete ao regime jurídico de direito privado, nunca vai se submeter integralmente, né? Porque algumas normas do direito público ela ainda deve observar. A proibição de imagens e símbolos que caracterizem a promoção pessoal de autoridades consta do princípio da presunção de veracidade. Não, senhores. Essa proibição que está lá no artigo 37 da Constituição, o fundamento dessa proibição é o princípio da impessoalidade, não é a presunção de veracidade.
Pelo princípio da tutela, a administração exerce o controle sobre os próprios atos. Não, não é o princípio da tutela, é o princípio da autotutela. Somente a Constituição Federal estabelece princípios a que se submete a administração direta e indireta. Não, não é só a Constituição. Existem leis abaixo da Constituição que também estabelecem os princípios que a administração pública tem que observar. A Lei 8666, a Lei de Parceria Público-Privada, um monte de lei. O direito administrativo brasileiro originou-se do direito administrativo alemão. Falso, né? O direito administrativo nasceu na França. A próxima, o governo do Estado Y criticou, por meio da imprensa, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado, que é uma autarquia estadual criada pela Lei 1234, alegando que essa autarquia, ao aplicar multas às empresas concessionárias por supostas falhas na prestação do serviço, não estimula o empresário a investir no Estado. Ainda por essa razão, o governador ameaçou também pela imprensa substituir o diretor da agência, né, essa agência reguladora, antes de expirar o prazo do mandato daquele dirigente, considerando o exposto assinar a alternativa correta. Aqui você já tem que pensar algumas coisas, grifar nessa questão. A primeira coisa que você tem que grifar é agência reguladora. Você está falando de agência reguladora, você está falando de autarquia. Toda agência reguladora é uma autarquia. E os dirigentes máximos de agências reguladoras, eles têm mandato. E por que eles têm mandato? Justamente por isso, né? Para preservar a função da agência reguladora. O que faz a agência reguladora? Ela normatiza, regula, fiscaliza e pune aqueles particulares que prestam serviço público. Né? Se houver ingerência do Estado dentro de uma agência reguladora, né, você simplesmente suprime o papel da agência, ela perde a sua função. Então, uma das garantias pelas quais procura-se proteger a agência reguladora no exercício das suas funções de ingerências indevidas, uma delas é essa, estabelecer mandato dos seus dirigentes. Tá? Então, o presidente, né, o chefe, o governador do estado, que diz o governador do estado, né, não pode, né, vou ameaçar o cara, vou tirar ele antes do mandato. Meu querido, você pode falar isso, não tem problema nenhum. Na verdade, você não pode falar isso, que você está mostrando uma absurda ignorância em relação ao direito administrativo e está manifestando, né, aquela característica de administração pública patrimonialista, pessoal, como se a coisa pública fosse sua, né? E isso é altamente reprovável. Né? Isso é um governante que não governa para todos, é um governante que governa para si e para os seus próximos. Né? Então não pode ser falado um negócio desse, né? Quem tem um mínimo de responsabilidade jurídica não se fala um negócio desse, mas o cara falou. E daí contou-se essa história na questão, ele pede a alternativa correta. Então, a letra primeira aqui. Ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam um mandato fixo, o chefe do executivo pode exonerá-los por razões políticas não ligadas ao interesse público, caso discorde das decisões tomadas pela entidade. É errado, senhores, né? A agência reguladora, como eu disse para vocês, é autarquia, e não existe hierarquia entre autarquia e administração pública direta, né? Foi quem criou a autarquia, não existe isso. Não se manda lá dentro, supervisiona, controla, mas não manda. Não sai daqui, acabou o teu mandato, não existe isso. A adoção do mandato fixo para a dirigência da agência reguladora contribui para a necessária autonomia da entidade, impedindo a livre exoneração pelo chefe executivo. É essa. Tá certo. A agência reguladora, como órgão da administração direta, está errado. A agência reguladora não é órgão da administração direta. A agência reguladora é pessoa jurídica, não é órgão. E não faz parte da administração direta, ela compõe a administração indireta. E submete-se ao poder disciplinar do executivo. Não submete, não existe hierarquia entre eles. A agência reguladora possui personalidade jurídica própria, sim, mas está sujeita obrigatoriamente ao poder hierárquico. Não existe hierarquia entre eles. Tudo bem?
seja, essa aqui é uma questão de OAB, uma questão da ordem, tá? E, assim, é uma questão fácil. Essa é uma questão fácil. Nossa, professor, mas eu achei ela difícil. Não, tudo bem, é que você está aqui, que período que é esse? Terceiro e quarto, né? Então você está no segundo ano, né? Parece difícil, né, do jeito que o cara escreve, do jeito que a questão é posta, né? Daí parece difícil. Mas depois que você caminha um pouco no direito, estuda bastante, você vai ver que isso aqui é uma questão fácil. Próxima questão, em relação à organização administrativa, né? Pode-se afirmar que é a alternativa correta. Autarquias e fundações não podem ser classificadas como agências executivas. Falso, podem sim. Organização social integra a administração pública descentralizada. Não. Organização social é terceiro setor, faz parte do primeiro setor do Estado. No âmbito estadual, a criação de uma secretaria constitui exemplo de descentralização administrativa. Não, não é descentralização. Descentralização a gente fala quando está se criando administração indireta. Quando você está criando secretaria, que é órgão, você está falando em desconcentração administrativa. É exemplo de desconcentração a criação de uma agência reguladora. Não, a agência reguladora é autarquia. A autarquia é exemplo de descentralização administrativa. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Correto, isso é texto constitucional. Essa é uma questão super fácil. Questão super fácil. Próxima, a doutrina costuma afirmar que certas prerrogativas postas à administração encerram verdadeiros poderes, que são irrenunciáveis e devem ser exercidos sempre que o interesse público clamar. Por tal razão, eles são chamados de poder e dever. A esse respeito, é correto afirmar que, letra A. Então, está falando dos poderes da administração, poderes administrativos. Né? O poder disciplinar importa à administração o dever de apurar infrações e aplicar penalidades, mesmo não havendo legislação prévia. Não é falso. Isso aqui é falso, sempre, né? Tem o dever de apurar, sim, né? Mas aplicar penalidade não é um dever, você só aplica se o cara for culpado. Assim, mesmo não havendo legislação prévia, não, tem que ter legislação prévia regendo, né? Quais são os deveres que tem que ser observado pelo servidor, etc. E tal. Poder hierárquico é inerente à ideia de verticalização administrativa e revela as possibilidades de controlar atividades e invalidar atos, dentre outros. Verdadeiro. Isso é decorrência do poder hierárquico. O poder normativo é amplo e dele decorre a possibilidade da administração editar apenas decretos autônomos. Errado. Pelo poder normativo, a administração ela pode editar decretos regulamentares e também decretos autônomos. O poder de polícia se coloca como discricionário, conferindo ao administrador ilimitada margem de opções quanto à sanção a ser eventualmente aplicada. Errado, errado. De fato, é discricionário, mas assim, dar ao administrador ilimitada margem para aplicar a sanção, não, você só pode aplicar aquelas sanções que estão previstas na lei, né? Próxima questão, a penúltima. No momento da elaboração da lei, no momento que a lei está sendo elaborada, né, pelo Congresso Nacional, né, como no momento da execução da lei, né, quem executa a lei no campo do direito administrativo é o Poder Executivo, né, pela administração pública, está presente o princípio que inspira o legislador. Né? Qual é o princípio que inspira o legislador no momento de elaborar a lei? O princípio da publicidade, o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da moralidade, o princípio da legalidade. No momento da elaboração da lei, como o está presente o princípio que inspira o legislador. É o princípio da supremacia do interesse público, senhores. O princípio da supremacia do interesse público. Questão 10. Poder de polícia conferindo a possibilidade do Estado limitar o exercício da liberdade ou faculdades do proprietário em prol do interesse público. 2 pontos. Gera a possibilidade de cobrança como contrapartida de preço público? Não. O poder de polícia, quando prestado pelo Estado, né,
ele pode gerar cobrança de taxa, não de preço público. Tá? Taxa como uma espécie de tributo. O poder de polícia deve ser exercido nos limites da lei, gerando a possibilidade de cobrança de taxa. Sim, né? Sim. Ele deve ser exercido nos limites da lei, sim, e gera a possibilidade de cobrança de taxa, sim. Ele se instrumentaliza sempre por meio de alvará? Não, não é sempre por meio de alvará. Tem outros atos administrativos pelos quais o poder de polícia se manifesta. O poder de polícia afasta a razoabilidade em prol da predominância do interesse público? Não, senhores. No exercício do poder de polícia é necessário que se observe a razoabilidade da medida que está sendo tomada. Então é isso. Essas foram as questões. Tá? Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não? Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje, dando continuidade aí a da onde a gente parou na última aula, né? E a nossa última aula foi sobre poderes da administração. O ponto seguinte, né, é a gente estudar ato administrativo. Ato administrativo, senhores, despenca em qualquer prova, tá? Inclusive na minha. Despenca no exame de ordem, concurso público. Nossa, é questão batida, é tema batido. Tá? E como hoje a gente teve a devolutiva, né, então a gente consumiu um pouco da nossa aula para falar da prova, então eu me organizei para falar sobre ato administrativo com vocês em duas aulas. Né? Vamos falar um pouquinho na aula de hoje e na aula que vem vamos falar do restante. Tá? E daí, em relação ao conteúdo, já digo para vocês, né, nós temos mais 2 pontos a vencer até o final, antes da prova, que é agentes públicos, que é um tema um pouco extenso, e responsabilidade extracontratual civil do Estado, né, que é um tema super interessante, sempre muito interessante. Tá? Então, nós temos 6 aulas até a nossa prova, contando com a aula de hoje, né, nós temos 6 aulas. Então, eu meio que dividi aí 2 aulas para cada um destes temas. Né? Não obrigatoriamente, espero, né, conseguir observar esse cronograma, mas é possível que a gente encerre um pouco antes, né? Para dar tempo, inclusive, de fazer uma revisão para vocês. Porque esse feriado que teve agora, na semana passada, né, mais aquele negócio de ter revisão antes da prova, né, isso come tempo do professor de passar matéria, né? O conteúdo programático está lá. O conteúdo programático está lá e a gente tem que vencer o conteúdo programático, né? E a gente tem que se organizar e se virar com esses feriados, tem que aparecer aí no meio, né? Mas enfim, então eu me organizei assim. Temos 6 encontros, são 2 encontros em tese para 3 pontos, para serem abordados 3 pontos. Vamos começar então já com o ato administrativo. Tá? Eu coloquei lá para vocês no site, como de costume, né, no sistema lá, o material da aula de hoje, né, aquele material guia da aula de hoje, né, com o sumário, com as informações mais importantes a respeito do que vai ser abordado hoje, né, com algumas explicações. Né. Coloquei também lá no site a questão avaliativa, né, que conta como presença. Eu coloquei também um material complementar, que é um vídeo do YouTube do professor Marcos Bittencourt, que eu já tinha colocado isso para vocês em outras aulas, né? Já disse para vocês quem que é o Marcos Bittencourt, né? O currículo dele, o gabarito dele autorizam, né, que ele conste em absolutamente qualquer curso de graduação em Direito, pós-graduação em Direito, né? Ele tem todas as credenciais para isso.
E ele tem esse perfil, né, de disponibilizar conhecimento de forma gratuita lá no YouTube. E é um conhecimento que você pode acreditar no que ele está falando. Ele não está falando nada de errado. Ele não está ensinando errado. Diferentemente de conteúdos semelhantes que você encontra ali, né? Você não sabe quem que é a pessoa que está dizendo, que está falando, você não sabe se o cara é graduado, não é graduado em direito, você não sabe o que é aquela criatura. O cara, ele estuda para concurso. Muitas vezes acontece isso, a pessoa estuda para concurso, né? Assim, se você estudar direito administrativo para concurso, você vai saber o direito administrativo. Agora, uma coisa é saber o direito administrativo, outra coisa é você ensinar o direito administrativo. Coisas completamente diferentes. Né? O fato da pessoa estudar 10 anos para concurso público e ter passado no concurso X, Y, Z, o sujeito ele acha que ele tem autorização para ir lá e ensinar as pessoas. Né? Então, tudo bem, você é livre para fazer isso. Você é livre. Né? Mas o problema é que e a tua responsabilidade perante as pessoas que vão assistir aqui. Se você está passando alguma informação equivocada, incompleta, ou que não representa o pensamento majoritário, nem a jurisprudência nacional. Né? Então é nesse sentido que quando eu coloquei ali para vocês o vídeo do professor Marcos Bittencourt, né, que eu conheço, sei quem é, conheço pessoalmente, foi meu professor na graduação, então podem confiar, não tem problema. Então vamos falar sobre ato administrativo, senhores. Hoje nós vamos estudar o quê, né? É só uma parte. Então nós vamos estudar o que é ato, o que é fato, o que é ato da administração. O ato administrativo é uma espécie de atos que podem ser praticados pela administração pública. Tá? Depois nós vamos ver um conceito de ato administrativo, né? Alguns critérios que são utilizados para conceituar ato administrativo. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. E depois nós vamos estudar, terminando, falar a respeito dos atributos, as características, né, do ato administrativo. Bom, senhores, então vamos lá começar a falar sobre ato e fato. Né? Lá no direito civil, quando você começa a estudar direito civil, né, às vezes não é nem no direito civil, às vezes é uma disciplina que se chama Teoria Geral do Direito, né, que ali vai passar as premissas do direito, né, as bases fundantes do direito, para depois você começar a estudar direito civil, penal, blá, blá, blá. Mas às vezes, dependendo aí da faculdade, do jeito que ela se organiza, se organiza as matérias, né, esse assunto coloca lá no direito civil, na parte introdutória do direito civil. Veja, para mim, para vocês terem uma ideia, né, isso faz mais de 20 anos que eu me formei, esse assunto eu estudei em Teoria Geral do Direito, né, Teoria Geral do Direito, com a professora Iglair Chiamuleira, professora doutora Iglair Chiamuleira. E eu bombei nessa disciplina, porque ela era dada no primeiro período da faculdade e eu simplesmente não entendia o que ela falava. E eu estudava pelos livros e eu não entendia nem o que os livros diziam. O senhor estava bêbado, não sei o que. Não bebo, não sou de beber. Eu sou muito careta para essas coisas, sempre fui. Eu acho que era ignorância mesmo. E, bom, enfim, depois que você fica mais velho, né, que você começa a entender as coisas, né? E isso faz parte, senhores, o que eu vou falar agora, uma parte do direito, né, que é da premissa, né, estabelece, né, olha, o direito ele se preocupa com o quê? Regular a vida em sociedade, né? E nessa regulação da vida em sociedade, o direito, ele normatiza alguns atos e alguns fatos, e põe consequências a atos e fatos, né? Então, assim, você não pode matar, né? Você pode fazer contrato de locação, mas desde que seja assim, assim, assado. Você quer vender a tua casa? Você pode. Você quer casar? Pode, mas tem que ser assim, assim, assado. A administração pública pode existir? Pode. Como é que ela vai existir? Assim, assim, assim. O que ela pode fazer? Assim, nesses limites. Veja, tudo é normatizado pela lei. E lei em sentido amplo, desde a Constituição até a norma infralegal. E essas coisas que são reguladas, esses fenômenos que são regulados, eles podem ser atos ou fatos. Tudo a gente consegue, tudo que é regulado, a gente consegue classificar ou como um ato ou como um fato. E qual que é a diferença de ato para fato?
né? Ato é manifestação de vontade sempre, do homem. Manifestação de vontade do homem. Isso é um ato. Então, por exemplo, quando você diz assim, poxa, hoje eu queria almoçar numa churrascaria, numa pizza, não sei o que lá. Você está manifestando a tua vontade, e quem está manifestando é um homem, né? E aqui, quando eu digo homem, né, hoje a gente tem que explicar essas coisas, porque esse mundo politicamente correto, em alguns pontos, ele fica extremamente chato, insuportável e ilógico, né? Assim, quando é uma manifestação de vontade do homem, né? Gente, é o homem como gênero, né? Outro ponto, né? Não é gênero, sexo masculino, assim, envolve tanto o homem quanto a mulher, tá? A manifestação de vontade de um homem ou de uma mulher, isso a gente chama de ato. Tá? Isso é ato. Geralzão, ato. O que é fato? Né? São acontecimentos. Fato é acontecimento que independe do ser humano, homem ou mulher, que independe do ser humano, ou que depende indiretamente. Né? O que acontece? Existem alguns atos, algumas manifestações de vontade do ser humano, e existem alguns fatos que o direito acha que é importante regular e estabelecer uma consequência. Quando esse ato ou esse fato o direito resolve regular, esse ato não é mais chamado só de ato, ele é chamado de ato jurídico. E o fato, quando ele passa a ser importante para o direito regula, ele é chamado de fato jurídico. Então veja, quando eu resolvo lá, manifestar minha vontade e casar com alguém, né, resolvo, vou lá e digo sim, né, você aceita, a pessoa sim, isso é um ato jurídico. Você está praticando um ato jurídico, é regulado pela lei, em consequência jurídica. Quando você vai lá e morre, né, morrer não é um ato de vontade. Não é um ato de vontade. Morrer não é um ato, não é um suicídio, não da morte normal. Não é um ato de vontade. Mas o direito acha que a morte é importante, ele regula a morte. Por que a morte é importante para o direito? Mas se essa pessoa deixou patrimônio, e se essa pessoa deixou herdeiros, né? Deixou dependentes, né? Eu preciso regular toda essa situação. Então é um fato, a morte é um fato, e que tem consequências jurídicas, porque o direito resolveu regulá-los. Então o ato, quando regulado pelo direito, passa a ser chamado de ato jurídico. O fato, quando passa a ser regulado pelo direito, é chamado de fato jurídico. Tudo bem? Isso, senhores, acaba sendo aplicado também no campo do direito administrativo. No campo do direito administrativo. Tá? Todo ato que é praticado por um servidor público no exercício de uma função administrativa, no exercício de um serviço público, poder de polícia, fomento, na intervenção na ordem econômica, todo ato que é praticado, toda manifestação de vontade do servidor público no exercício das suas funções dentro de um cargo público, isso a gente chama de ato administrativo. Isso a gente chama de ato administrativo. Tá? Ato da administração é muito mais amplo do que isso. É muito mais amplo do que ato administrativo. Ato administração é qualquer ato praticado pela administração, especificamente pelo executivo, tá? Não pelo judiciário e pelo legislativo, porque aqui a gente fala de função administrativa. Função administrativa típica é executada pelo executivo, como a gente já falou. Então, o que é ato da administração, que é o genérico, o amplo, né? É qualquer ato que é praticado pela administração pública no exercício da função administrativa. Esse ato ele pode ser regido tanto pelo direito público quanto pelo direito privado. Porque a gente viu que a administração pública ela se submete, ela pode se submeter a esses dois regimes jurídicos. Tá? Agora, o que é ato administrativo? Então, dentro desse campo atos da administração pública, como um gênero, né, a gente tem aqui que a administração pública ela pode praticar atos que são regidos pelo direito privado, por exemplo, quando ela faz doação, quando a administração pública faz doação, nossa, a administração pública doa coisas? Doa, senhores. Vou dar um exemplo concreto aqui para vocês. A Receita, quando ela apreende no exercício da sua função, né, mercadorias que são internalizadas no Brasil em descumprimento a normas do direito tributário, normas do direito aduaneiro, essa mercadoria, depender da mercadoria, ela vai ter um processo de destinação. São 4 formas de destinação.
E uma dessas formas de destinação, a gente chama isso de doação, né? Então, a Receita, ela costuma doar determinados tipos de bens que foram apreendidos no exercício da função para entidades filantrópicas, por exemplo, né? Então, doa, agora aconteceu, né? Ela doa roupa, doa computador, doa brinquedo para bazar, esse tipo de coisa, né? Produto eletrônico, né? Agora aconteceu, né, com esse negócio das aulas, as aulas suspensas, né, na rede pública de ensino, na privada também, né? Na rede pública, né? E daí, como é que estava acontecendo as aulas, né? No Google, usar o Google Classroom, né? Só que para o aluno assistir a aula, ele precisa ter a ferramenta, né? Precisa ter um instrumento, precisa ter um computador, né? Tem muitos alunos da rede pública, né, que não tem. E a Receita, ela fez essa doação, né, de vários tablets, né, para os alunos da rede pública, né? Evidente, né, que, senhores, isso não atende a todas as pessoas, porque não há quantidade de tablets suficiente para atender todo mundo, né? Mas houve essa doação daquilo que havia de disponível, né? E daí os responsáveis pelas escolas fazem a distribuição para os alunos que necessitam, né? Então, veja, é o Estado, a Receita aqui, como órgão do Estado, fazendo doação. E essa doação é um contrato de direito privado, ele é regido pelo direito privado, tá? É um ato da administração. Às vezes a administração pública, ela também pratica atos, né, que não tem vontade, atos que não têm vontade. A gente chama de atos materiais. É a execução de alguma coisa. Ele não tem vontade. Então, por exemplo, quando a Receita apreende uma mercadoria, não tem nenhum ato de vontade. Você cata a mercadoria, apreende, faz um termo de apreensão, coloca lá no depósito. E vai abrir um processo administrativo para o cara se defender. Ali não tem nenhum ato de vontade. Ou quando a administração, a prefeitura vai lá e vai fazer a demolição de uma casa que foi construída numa área de preservação ambiental e não poderia ter sido construída. Vamos demolir. A demolição em si não tem um ato de vontade, é apenas um ato de execução material. Um ato da administração também, né? Atos de conhecimento, né, ou de juízo de valor, também é um ato da administração, né? Em processos administrativos de licitação, vocês vão ver isso no semestre que vem em Direito Administrativo 2, os editais, as minutas de editais de licitação, elas obrigatoriamente têm que passar sob o crivo da legalidade, né, para ver se aquele edital é legal ou não, se ele está em conformidade ou não com a lei. Quem faz esse juízo é a assessoria jurídica do órgão, né? Ele faz isso através de um parecer. Ali, um sujeito que tem que ser formado em direito, né? Pode ser concursado ou não. A regra é que deveria ser concursado, né? Mas principalmente em prefeituras, né, que são muito pequenas, não existe um cargo de procurador municipal e acaba se contratando um advogado particular para isso. Na esfera federal existe cargo público para isso, né? O advogado da União, o procurador da Fazenda. Nos estados tem cargo para isso, que são os procuradores do estado. Essa é a realidade de não ter procurador, servidor público parecerista, né? Isso acontece em alguns municípios que são muito pequenos. Mas, enfim, quando essa pessoa vai analisar um edital, ele faz um parecer, né? Ali não tem... É um ato da administração, não é um ato administrativo, é um ato da administração. E, por fim, senhores, um ato da administração que pode ser para uma outra espécie de ato da administração, a gente chama de ato administrativo, que é o tema da nossa aula. Então, veja, apenas para fechar, ato administrativo é uma espécie de atos da administração. O que é ato administração? É qualquer ato que a administração pública pratica no exercício da função administrativa. Esse ato ele pode ser regido pelo direito público ou direito privado. Uma das espécies de atos da administração que ela pode praticar é ato administrativo. Isso é bem específico. Ele tem um conceito super específico, que a gente vai começar a ver a partir de agora. Tá? O que é ato administrativo, senhores? Bom, não existe um conceito legal de ato administrativo. Não tem uma norma que diga, ato administrativo é isso. Não tem. Então, o conceito de ato administrativo ele é dado pela doutrina. E ao longo do tempo, né, do estudo do direito administrativo, né,
do desenvolvimento, né, do ato administrativo, houve vários critérios para se definir o que era ato administrativo. Tá? O critério que foi mais utilizado, né, mas assim, não existem críticas sobre esse critério, mas ele acaba sendo mais utilizado, é o critério subjetivo e objetivo. O que significa isso? Critério subjetivo e objetivo. Significa o seguinte, pelo critério subjetivo, ou formal, ou orgânico, né, ele leva em consideração o que, para definir ato administrativo? O órgão que pratica o ato. Né? E o que, no sentido subjetivo, seria ato administrativo? Ato administrativo seria aqueles praticados por órgãos administrativos. Órgãos administrativos. Nisso, você exclui quem? Os atos praticados pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo. Se só o órgão administrativo, por esse critério, pode praticar ato administrativo, então o Legislativo e o Judiciário não praticariam atos administrativos. Né? E aqui nessa categoria, né, como o critério exclusivamente é órgão administrativo, aqui ingressaria qualquer tipo de ato da administração, né? Atos materiais, atos de direito privado, atos de vontade ou sem vontade. Tá? Então, assim, veja, é um critério que foi muito utilizado, sim, mas ele não é isento de críticas. Né? Porque, assim, ato administrativo, senhores, é um troço tão específico que ele exclui aqueles atos materiais, atos de conhecimento, atos de direito privado, regidos pelo direito privado. A gente vai ver daqui a pouquinho, porque eu vou passar esse desenvolvimento com vocês, e no final eu vou dar um conceito. Onde é que eu vou querer chegar? Que dos variados critérios que foram utilizados para conceituar ato administrativo, nenhum deles é perfeito. Nenhum deles é perfeito. Todos eles têm crítica. Então, veja, esse do critério subjetivo é bom? É bom. É o órgão administrativo que pratica ato administrativo. Então, exclui judiciário e legislativo. Só que, aí, quanto aos atos materiais, atos pelo direito privado, estão incluídos aqui e não podem estar incluídos, porque isso não é ato administrativo. Né? E daí tem o critério objetivo. Né? O que é o critério objetivo? Né? Ele leva em conta o tipo de atividade que é exercida, né? O objeto do ato. Né? Então, vamos lá. Nesse sentido, o ato administrativo seria somente aquele praticado no exercício da função administrativa. No exercício da função administrativa. Né? Seja ele, e assim, função administrativa, a gente viu que ela é concentrada em quais poderes? O executivo. Mas a gente sabe que de forma secundária, o legislativo e o judiciário também praticam funções administrativas. Então, pelo critério objetivo, que leva em conta a função, né, estariam dentro do conceito de ato administrativo também os praticados não só pelo executivo, mas também pelo legislativo e pelo judiciário, quando no exercício de função secundária, da função administrativa. Veja, ele é o critério mais aceito pela doutrina, este critério. Ele é o mais aceito pela doutrina. Mas, como eu disse para vocês, não é perfeito, não está isento de críticas. Tá? Um outro critério que foi utilizado, né, é o critério da potestade pública. Né? Potestade no sentido de autoridade pública. Né? Então, seria o que seria ato administrativo? Seria aquele ato praticado onde há uma potestade pública, onde há uma autoridade pública, né? Ou seja, que fosse praticado por aquele servidor, né, que estivesse revestido das prerrogativas de direito público. Né? Então, aqui a gente já tira uma característica, né, por esse critério. Ato administrativo seria somente aquele que é regido por normas de direito público, porque são as normas de direito público que concedem, né, essas prerrogativas de direito público aos servidores. Né? Continuando, outro critério, o critério do regime jurídico. Né? Ato administrativo somente seria aquele que fosse regido pelo direito público, né, e não pelo direito privado. Critério da declaração de vontade. Né? Existem alguns que defendem que ato administrativo, o ato administrativo só é ato administrativo aquele que tem uma declaração de vontade, né, que produz efeitos jurídicos. E nisso a gente exclui o quê? Né? Os atos materiais, os atos de mera opinião, de juízo, de conhecimento. Né? Tem um critério também que é do ato jurídico. Né? O ato administrativo seria um ato jurídico. Né?
Isso até o Código Civil de 2002, ele fazia algum sentido, tá? Que antes de 2002 a gente vigia no Brasil o Código Civil de 1916. E o Código Civil de 1916, ele expressamente falava em ato jurídico, né? Com o Código Civil de 2002, agora você fala em negócio jurídico, né? Você fala mais em ato jurídico. Então esse critério meio que ele acaba perdendo um pouco a sua força, né? Acaba perdendo um pouco a sua força técnica, né? Mas ele ainda existe. Ele ainda existe. Bom, senhores, visto esses critérios muito rapidamente, né? Qual é, então, o conceito de ato administrativo nos dias atuais que a gente pode adotar? Bom, eu vou passar para vocês dois conceitos. Tá? E nestes dois conceitos, vocês vão ver que estão presentes três coisinhas. Três coisinhas. Então, de modo que você pode construir um conceito de ato administrativo desde que esteja presente essas três características. Né? Quais são as características? O ato administrativo é sempre uma declaração de vontade. Sempre uma declaração de vontade. Essa declaração de vontade, ela é sempre dada por um agente público no exercício de função administrativa. Tá? Então, por exemplo, eu sou agente público. A gente vai ver nas próximas aulas o que é agente público. Tá? Agente público é o gênero, tá? No qual são espécies os agentes políticos, detentores de mandato, os servidores públicos, no meu caso, os particulares em colaboração com o poder público. Tá? Então, assim, eu sou um agente público. E no exercício das minhas funções, né, eu faço uma função administrativa que é prestar serviço público. Receita Federal presta serviço público. No exercício das minhas funções, eu pratico atos administrativos por esse critério. Né? O critério da declaração de vontade emanada por um agente público no exercício da função administrativa. Tá? Então, essa é uma primeira coisinha que tem que sempre estar presente no conceito de ato administrativo. Ato administrativo é sempre uma declaração de vontade, porque é ato, não é fato. Ato está ligado à vontade manifestada. Fato é acontecimento natural. Então, ato administrativo é ato, então é declaração de vontade. De quem? De agente público. Qual agente público? Qualquer um? Não. Só aquele que está no exercício da função administrativa. Por exemplo, eu, quando estou em férias, eu continuo sendo agente público. Eu continuo sendo agente público. Eu ainda continuo ocupando o meu cargo público, né? Mas eu não posso praticar atos administrativos, porque eu estou em férias. Eu estou impedido. Se eu entro em licença, também estou impedido de praticar. Então tem que estar no exercício da função administrativa. Não sei se vocês estão entendendo. Só está aparecendo uma criatura aqui na minha tela. Então, espero que eu... tem dois. Achei o segundo aqui. Vocês estão... Bom, beleza. Os dois disseram que sim. Ótimo. Então, os demais estão acordados aí. Espero que também estejam atentos. Estão acordados, estão presentes. Beleza. Então, a primeira coisa dentro de um conselho administrativo é isso. É ato. E se é ato, é declaração de vontade. Declaração de vontade, Leontino assim, Vanessa assim, beleza. Agora vai começar a pingar o sim, que ótimo, pode falar aí. Senão parece que a aula é particular, só para dois. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Então, é ato. Então, é declaração natural de vontade. De quem? De qualquer particular? Não, é só de agente público. É de qualquer agente público? Não, é só no exercício da função administrativa. Segunda coisa que tem que ter no conceito de ato administrativo, né? Essa declaração de vontade, ela sempre tem que produzir um efeito jurídico. Efeito jurídico. Não é um efeito biológico, um efeito químico, um efeito filosófico, é um efeito jurídico. Tá? Então tem que estar previsto na lei. Dá-se uma declaração de vontade do exercício da função e essa declaração de vontade ela corresponde a uma consequência jurídica que está prevista na lei. Então ele sempre produz um efeito jurídico. Esse efeito jurídico que ele produz, ele tem que sempre ser voltado à satisfação do interesse público, não à satisfação do interesse particular. E a terceira coisinha que tem que ter no conceito de ato administrativo. Ato administrativo ele é sempre submetido a regime jurídico de direito público, não de direito privado. Tá? Quer fazer um conceitinho de ato administrativo? Pode fazer. Brinca com esses
com esses três elementos. Junta, né, da forma que você quiser. Né? Você fez um conceitinho de ato administrativo. O conceito que eu vou passar para vocês, evidente, né, que é um conceito mais elaborado do que isso, né? Ainda mais o primeiro que vem do Celso Antônio Bandeira de Mello. Né? Então, boto o dicionário do lado, né, para entender. Então, assim, para o Celso Antônio, que eu acredito que esteja aí no material de vocês, ato administrativo é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Né? O que é do Estado? Né? Do Estado, que ele quer dizer, é a administração pública direta, né? Ou de quem lhe faça as vezes. A administração pública indireta. E a depender também de algumas características, a gente pode até entender que concessionários, né, de serviço público, alguns particulares que colaboram com o poder público, né, eles podem praticar atos administrativos. Né? Então, ato administrativo é toda a declaração do Estado. Declaração do Estado. Ele só esqueceu de botar a declaração de vontade. Então, declaração do Estado, de que ele faça às vezes, expedida em nível inferior à lei. Por quê? Porque se é uma declaração, a declaração ela tem que ter respaldo normativo na lei que está acima. Né? Porque o servidor público, o agente público, ele tem que fazer só aquilo que está na lei. Né? Então, a lei sempre está acima. Então, é isso que ele quer dizer, expedida em nível inferior à lei. Isso quer dizer o seguinte, o conteúdo do ato ele tem que estar de acordo com a lei. Sob regime jurídico de direito público, está sujeito a controle pelo órgão jurisdicional, está sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Ato administrativo pode ser levado a exame do Poder Judiciário através de uma ação, um mandado de segurança, uma ação de conhecimento, pode, sem problema nenhum. A gente vai ver na próxima aula quais são os limites, né, que o Poder Judiciário tem que observar quando ele analisa um ato administrativo. Ele pode analisar algumas coisas no ato administrativo, mas tem outras que ele não pode analisar. Tá? É proibido. Qual que é o problema, né, desse conceito do Celso Antônio? Né? Esse conceito ele é amplo demais, porque quando ele diz declaração, né, declaração do Estado, a declaração do Estado, isso acaba abrangendo alguns atos, né, que não é só manifestação de vontade, né, acaba abrangendo, por exemplo, ato normativo, a declaração do Estado. A declaração do Estado pode ser um ato normativo, pode ser um contrato administrativo, né. Então, assim, algumas pessoas criticam esse conceito do Celso Antônio, tá? Bom, e daí o outro conceito que eu vou passar para vocês é o conceito da Di Pietro, né, que é um conceito assim, que eu particularmente mais gosto. Né? Aliás, eu gosto muito da Di Pietro, né? E é um dos melhores manuais que existem no Brasil. Né? Bom, para a Di Pietro, né, eu acho que eu coloquei o conceito aí para vocês, né? Ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem o represente, né? A declaração do Estado ou de quem o represente, e daí isso engloba quem? Atos praticados pelo Poder Executivo, pela administração pública direta, né? Também atos praticados pela administração pública indireta, que continua sendo Estado. Né? Acaba englobando também atos praticados pelo Legislativo e pelo Judiciário, evidentemente que no exercício da função administrativa e não no exercício da função de legislar e na função de julgar, porque isso não é ato administrativo. Tá? E também, como eu disse para vocês, né, aqui, quando eu disse declaração do Estado, né, acaba englobando também alguns particulares. Né? É uma declaração do Estado, né, que produz efeitos jurídicos imediatos, tem que ser praticado de acordo com a lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário. Então, senhores, é um conceito muito próximo, né, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né, mas ele é um pouquinho mais restrito. Então, esse é o conceito, né, de ato administrativo. Você veja que nos dois conceitos a gente tem reunido, né, aqueles três elementos que eu disse para vocês. Né? A declaração, ato administrativo é a declaração unilateral de vontade do Estado, que faz no exercício das funções administrativas, né, para cumprir a lei, para fazer cumprir a lei com respaldo normativo.
e ele está sujeito ao controle do Poder Judiciário, e se submete ao regime jurídico do direito público. Isso é um conceito de ato administrativo. Tá? O Júlio pergunta aqui, professor, sobre o critério objetivo, material, funcional, um ato é judicial quando se refere à execução de políticas públicas e a observação da legalidade dos atos. Júlio, eu não entendi a sua pergunta. Se quiser abrir o microfone e conversar comigo, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. A pergunta é a seguinte, quando no critério material funcional, quando que um ato é judicial? É quando ele vai fiscalizar o cumprimento da lei na execução de uma política pública, na execução de atos da administração pública, observando a legalidade? É isso que eu quis perguntar. Tá. Ou então se trata apenas das decisões judiciais? Tá. Vamos lá. Ato administrativo nunca é ato judicial. E nem ato judicial é ato administrativo. Tá? O que é ato judicial? Ato judicial é aquele ato que é praticado pelo Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, da função de julgar. Esse ato, ele obrigatoriamente ele tem que ser praticado dentro de um processo judicial. Tá? E no que consiste um ato judicial? O ato judicial ele consiste em aplicar o direito à jurisprudência a um caso concreto a fim de resolver um conflito que existe entre pessoas. Isso é um ato judicial. Ele é praticado pelo judiciário no exercício da função jurisdicional, que é dizer o direito no caso concreto. Quem pode praticar ato judicial é só o Poder Judiciário, no exercício da sua função típica, que é julgar. Tá? O que é ato administrativo? Ato administrativo é declaração de vontade do Estado. Estado quem? Concentrado dentro do Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que é responsável pela prática das funções administrativas. Então, quando o Poder Executivo, através de seus órgãos, através das suas entidades, vai praticar um ato na área do fomento, na área do serviço público, na área do poder de polícia, na intervenção da ordem econômica, se o ato que ele pratica é uma declaração de vontade, respaldada por lei, que consiste na consecução da lei, é regido pelo direito público, isso é um ato administrativo. Isso é um ato administrativo. O ato administrativo, ele pode ser praticado para fins de materialização, consumação de políticas públicas? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos inúmeros atos administrativos de políticas públicas. Então, por exemplo, essa concessão desse auxílio emergencial, né, concessão de auxílio emergencial, isso é uma política pública, senhores. É uma política pública. E o ato que concede, isso é uma declaração unilateral de vontade. Porque você só pode ter direito a esse auxílio desde que você cumpra os requisitos da lei. Não é todo mundo que tem direito a esse auxílio, né? Quando esse negócio foi publicado, foi tornado público, né? A impressão que deu é assim, vai lá, pede que você vai ter direito aos R$600, aos R$1.200, né? Parece que é um troço indistinto, né? Mas não. Só se você obedece àqueles requisitos da lei que você tem direito, né? Então você pede, alguém analisa e vai dizer, defiro ou não defiro. Isso daí é um ato administrativo, é um ato decisório, uma declaração unilateral de vontade do Estado que produz efeitos jurídicos imediatos, deferimento ou indeferimento. Isso é regido pelo direito público, não é regido do direito privado. Isso é regime jurídico de direito público, né? E está sujeito ao controle do Poder Judiciário. Porque se você tem direito, por exemplo, e não teve o deferimento, você pode ser ocorrido no Poder Judiciário. Pode ir lá, entrar com mandado de segurança e tal, não recebi, eu tenho direito a receber. Então, veja, é um ato administrativo praticado dentro do bojo de uma política pública. Né? Esse ato administrativo pode ser levado ao controle do Poder Judiciário? Pode, sem problema nenhum. Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Júlio. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Ok, obrigado. Bom, senhores, então, passado o conceito de ato administrativo, vamos estudar um pouquinho agora sobre os atributos dos atos administrativos, né? O que é
qual que é a importância de você estudar os atributos do ato administrativo? Bom, os atributos do administrativo é o que difere, distingue, diferencia o ato administrativo do ato praticado sob o regime de direito privado. Isso aqui é bem básico, basilar. Sabe? Se você não entender um negócio desse, você vai patinar em direito administrativo. O que a gente vai conversar agora são coisas que só um ato administrativo pode ter. Um ato praticado por um particular jamais vai ter. Isso que eu vou falar agora para vocês. Tá? Mas aqui já pondero algumas coisas. Né? A primeira coisa que eu pondero é o seguinte. Quanto à quantidade de atributos que um ato administrativo tem. A maioria da doutrina diz que ele tem 3. Tem alguns outros que dizem que tem 4. Tá? Então, em relação à quantidade, tem uns que dizem que tem 3 e uns que dizem que tem 4. Tá? Não tem ninguém certo e ninguém errado. Tá? Eu tenho que apresentar isso para vocês. Eu vou falar dos 4. Não tem ninguém certo e ninguém errado. Tá? Então, vamos lá. É evidente, né? Esses atributos, eles se originam da onde? Né? Por que o ato administrativo tem esses atributos? Porque o ato administrativo, ele se sujeita, ele é regido pelo direito público. E se ele é regido pelo direito público, ele tem essas coisas, essas características que um ato de direito privado jamais vai ter. É a mesma coisa lá do regime jurídico, administrativo. Ele é de direito público. Por isso que no direito administrativo existem algumas coisinhas, algumas características que jamais você vai ver no direito privado. Tudo bem? Então vamos lá. Ato administrativo, o primeiro atributo, né? Presunção de legitimidade e de veracidade. Presunção de legitimidade e de veracidade. Não são coisas sinônimas, tá? Legitimidade e de veracidade. Não são coisas sinônimas, são coisas diferentes. A primeira palavrinha é presunção. O que significa presunção? Ninguém arrisca nada? O que é presumir? Presunção vem de presumir. Em que consiste a ação de presumir? Larissa diz hipótese, direito subjetivo. Não, nenhum dos dois. Que presumir? Deduzir, diz a Janaína. Não é bem deduzir. Sabe quando você está saindo, você vai na balada, assim, por exemplo, você está saindo da escola, da faculdade da escola, né? Agora eu vou falar recreio, só falta. Você está saindo da escola, aí passa ali naquela ponte ali, que tem ali a universidade, né? E ali tem uns barzinhos ali, não tem? Uns barzinhos ali. A hora que você passa ali, você vê quem ali no barzinho, né? Você vê ali o teu namorado, o marido, a tua esposa, né? E você vê ele está na companhia de alguém. Só de olhar assim, o que vem na tua cabeça, né? Você presume algumas coisas. Você imagina algumas coisas. Aquilo ali está acontecendo. Isso é presumir. A Verônica diz intuição. A intuição é mais um vocabulário feminino para presumir. Mas é mais ou menos nesse sentido, Verônica. Tá? O ato administrativo, ele se presume verídico e legítimo. Então, essas duas características de legitimidade e de veracidade, a gente já presume que um ato administrativo tem. Quando você pratica, quando um servidor público pratica um ato administrativo, esse ato administrativo já se presume que ele é legítimo e que ele é verídico. Ele já sai com essas características. E o que significa ser presumivelmente legítimo? Significa que tem-se a presunção de que esse ato foi praticado de acordo com a lei. Isso é a presunção de legitimidade. Todo mundo, quando se pratica um ato administrativo, o que você pensa? Não, esse ato aí, em tese, ele foi praticado de acordo com a lei. Porque eu presumo que ele foi praticado pela lei. Porque o ato administrativo tem essa característica. A segunda característica ele é verdadeiro. O conteúdo dele espelha uma verdade. O conteúdo dele espelha uma verdade. Isso é uma presunção também. Então, quando um servidor público pratica um ato administrativo, uma declaração unilateral de vontade,
Você que recebe, ou você que é alvo de um ato administrativo, duas coisas têm que vir na tua cabeça. Esse ato, em tese, ele está de acordo com a lei, e, em tese, o conteúdo dele é verdadeiro. Nenhum ato praticado por particular tem essas características. Professor, porque você não conhece minha mãe. Minha mãe, quando solta os atos delas, os juízos delas, você não sabe como que é ver. É tudo verdadeiro que ela fala. Tudo verdadeiro. Você não é igual a ninguém. Né? Você é o mais bonito de todos. Né? Presumivelmente verdadeiro. Mas essa, para você pode acreditar, senhor, mas atos praticados por particulares não têm essas características. Né? Então, assim, do ponto de vista do direito, mesmo que seja vindo da tua mãe, né, você é igual aos outros. E você pode não ser mais bonito que os outros. Né? É só a sua mãe que acha. Enfim, não quero desconstruir nenhuma coisa. Bom, enfim, estou falando de direito. Tudo bem, crianças? O que eu quero dizer ainda, para completar, é que essa presunção de veracidade, de legitimidade do ato administrativo, ela é uma presunção relativa. É uma presunção relativa, ela não é uma presunção absoluta. O que significa isso? Eu imagino que vocês saibam qual é a diferença entre presunção absoluta e relativa, né? Presunção absoluta, ela não admite prova em contrário. Já a presunção relativa admite prova em contrário. Então, como um ato administrativo, ele é presumivelmente praticado de acordo com a lei e o seu conteúdo é verdadeiro, isso não é absoluto. Porque qualquer um pode fazer prova em contrário e dizer, olha, esse ato não foi praticado de acordo com a lei, ou esse ato não espelha uma verdade. Ele admite prova em contrário. Só respondam aí para mim se vocês já tiveram a diferença entre presunção relativa e absoluta. Se não, eu paro por aqui do seguimento ou eu explico um pouquinho mais. Ainda não. Tá? Vocês já tiveram direito penal? Sim? Crimes em espécie? Não? Sabe o que é estupro? O crime de estupro, senhores, ele está previsto no artigo 213 do Código Penal. Tá? 213 do Código Penal. E estamos tendo a parte geral, muito bem, né? Não tiveram a parte especial. Eu vou falar só algumas coisinhas, tá? Porque também não é minha área. Para chegar, para explicar para vocês o negócio. O crime de estupro, senhores, ele é mais ou menos assim. Constranger, esse é o verbo, constranger, obrigar, coagir, forçar alguém, né, pode ser homem ou mulher, a conjunção carnal. Conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? É a cópula sexual. Tudo bem? Ou a prática de atos libidinosos, que é praticado de qualquer coisa que não seja conjunção carnal. Então, assim, conjunção carnal, do ponto de vista jurídico, é a cópula, é a introdução do pênis na vagina. Qualquer outra coisa que não seja isso é ato libidinoso. Se você forçar alguém a praticar um ato libidinoso, isso também é estupro. Até 2009, isso era um outro crime, chamava atentado violento ao pudor. Depois de 2009, tudo isso virou estupro, uma coisa só. Então, para a caracterização do crime estupro, né, além de ter essas coisas, é indispensável, né, que tenha a negativa da vítima. Pode ser homem ou mulher. Até 2009, somente mulher podia ser estuprada. Hoje, o homem também pode ser vítima de estupro, a partir de 2009. Tá? Então, é absolutamente fundamental para a caracterização do crime a ausência de consentimento. Tá? É por isso que vocês veem aí no Facebook, nisso, naquilo outro lá, essas propagandas. Não, não é não, não é não. E não é não, pô. Não é não. Mas isso não vale só para mulher, isso vale para homem também. Não é não, é manifestação de vontade. Ela tem que ser obedecida, tem que ser respeitada. Porque se não for observada e houver o constrangimento à prática de condução carnal, o ato libidinoso está caracterizado pelo estupro. Tá?
Bom, senhores, então existe essa violência. Violência, né? O estupro ele tem isso, é constranger mediante violência ou violência ou ameaça. Violência ou ameaça. Violência é físico, é força física. Ameaça é violência moral. Tá? Então, para romper, né, para romper o não, o sujeito ativo do crime, ele emprega violência ou emprega ameaça. O que acontece, senhores? Existem alguns casos, o Ministério Público, a polícia, quando acusa alguém do estupro, ele tem que provar que houve violência, ele tem que provar que houve ameaça. Porque se não provar, não caracteriza o crime. Só que existem alguns casos previstos na lei em que essa violência não precisa ter prova. A violência ela é presumida. E um desses casos ocorre quando a vítima ela é menor de 14 anos de idade. Menor de 14 anos de idade, a violência é presumida. Nossa, mas espera lá. E se a menor de 14 anos der o consentimento? O consentimento não vale. Não vale o consentimento. Existem outras hipóteses de violência presumida? Existem. Uma delas é menor de 14 anos. As outras hipóteses, todas elas vão redundar em que a vontade que foi dada, ela não vale. Seja porque é menor, e a vontade não vale, ou seja porque é maior de idade, mas estava em condições em que a vontade não pode ser aceita. Né? A mulher, por exemplo, a mulher ou o homem extremamente embriagado, dá o consentimento, mas na verdade não vale aquele consentimento. Essa presunção, senhores, do menor de 14 anos, essa é uma presunção absoluta. O advogado de defesa do estuprador, ele pode, assim, eu tenho uma gravação aqui do ato, aqui, ó, o menor de 14 anos dizendo que queria, tal, foi ele, inclusive, que estimulou, que começou, não sei o que lá, inclusive, a menor de 14 anos é prostituta, é o prostituto, aqui, ó. O que o judiciário pensa a respeito disso? Querido, essa violência é a presunção absoluta. Não existe prova que você possa produzir para desconstituir essa presunção. Vocês entenderam onde eu quero chegar? A presunção absoluta, ela não admite prova em contrário. Se a lei diz que aquele caso é de presunção absoluta, acabou, não tem o que fazer. E as presunções absolutas, senhores, elas sempre são normas cogentes, de ordem pública, não é de regime jurídico público, é de ordem pública. A aplicação é de ofício pelo juiz, nesse sentido. As presunções que eu estou falando para vocês de ato administrativo, que o ato administrativo é presumivelmente verdadeiro e presumivelmente legítimo, é uma presunção relativa. Você pode provar o contrário. Pode provar o contrário. Então, por exemplo, concede-se uma aposentadoria a alguém que, de forma fraudulenta, não cumpriu os requisitos da lei para se aposentar. Mas a concessão saiu, o ato administrativo saiu. A declaração unilateral de vontade produzida em regime jurídico que produz efeitos imediatos, saiu, o cara está aposentado. Aí chega uma pessoa e fala assim, não, como é que pode estar aposentado? O cara tem 25 anos de idade, como é que pode estar aposentado? É aposentadoria por invalidez? Não, é aposentadoria voluntária. Então não pode. Posso questionar isso? Posso. Esse ato, ele é praticado, ele sai, presumivelmente, praticado de acordo com a lei, mas admite prova contrária. Não, isso é um ato ilegal. O conteúdo dele também não é verdadeiro. Tá? Vocês entenderam? Existem alguns efeitos que decorrem dessa presunção, mesmo que relativa, da legitimidade ou da veracidade, né? Então, a primeira coisa é a seguinte, ó, enquanto não for decretada a invalidade do ato, ele continua produzindo efeitos. Ele continua produzindo efeitos. Então, enquanto não decretada a invalidade, seja na via administrativa ou pelo Poder Judiciário, desse ato ilegal de aposentadoria, o cara continua aposentado. Tá? Porque ele
O ato é presumivelmente verdadeiro e legítimo, até que sobrevenha a decisão que o anule. Tá? Segunda consequência, né, o judiciário ele não pode se manifestar de ofício a respeito da legalidade do ato. Né? Como eu disse para vocês, se fosse uma presunção absoluta, a presunção absoluta é norma cogente. E norma cogente, uma das características de qualquer norma cogente, é que o juiz ele pode se manifestar de ofício. O que significa manifestar de ofício? Não que ninguém peça aquilo ou avente a possibilidade no processo, se o juiz tomar conhecimento, ele vai lá e decreta de ofício. Mas isso só em caso de norma cogente, em caso de presunção absoluta. No caso de presunção relativa, não é assim, depende de provocação. Tá? Alguém tem que provocar e dizer, ó, aquele ato administrativo ele é ilegal, ou ele não corresponde a uma verdade. Tá? E a terceira consequência desse atributo, né, é a inversão do ônus da prova, né? É a inversão do ônus da prova. Aquele que alega que o ato, né, é contrário à lei, ou que ele não corresponde a uma verdade, ele tem que provar isso. Não é a administração pública que tem que provar que o ato é verdadeiro, que o ato é legal, porque ele já sai com esse carimbo. Quem é que tem que provar que o ato não é ilegal, e quem tem que provar que o ato é ilegal ou não é, que não corresponde a uma verdade, é quem alega. A administração fica quietinha. A administração praticou o ato, então ele se presume verdadeiro e legítimo. Não é a administração pública que tem que provar. Eu não tenho que provar a presunção. A presunção não se prova, porque já é uma presunção. O próprio direito já admite isso. Esse ato, ele é assim. Ele é assim. Existem algumas presunções que não admitem prova em contrário. Existem outras que admitem. E daí a pessoa é que tem que fazer a prova em contrário. O interessado é que tem que fazer a prova em contrário. Vocês entenderam? O segundo atributo de todo ato administrativo é a imperatividade. 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 O que significa isso? Uma vez praticado o ato administrativo, aquele a quem ele é destinado, aquele que é alvo desse ato administrativo, ele se sujeita ao ato administrativo. Concorde ou não com ele. Concorde ou não com ele. O ato administrativo ele é imperativo. Então, por exemplo, uma apreensão de mercadoria pela Receita Federal, isso é um ato administrativo. É uma declaração unilateral de vontade, de acordo com a lei, regime jurídico público, que produz efeito imediato. Apreensão de mercadoria, então você está chegando lá do Paraguai, está vindo de São Paulo, vindo lá do exterior, né? Aquelas coisinhas que você traz na tua bagagem que você não pode trazer. Né? A Receita ela vai apreender. Ela vai expedir lá um termo, uma auto de infração, alguma coisa. Isso é um ato administrativo, simples. E querendo você ou não, concordando você ou não com o conteúdo desse ato, você é sujeito a ele. Você se submete a ele. É como se fosse, assim, decisão judicial. Saiu uma decisão judicial, você tem que obedecer. Não tem desculpa para não obedecer a decisão judicial. Não existe. Você obedece. Você não concorda com ela? Vai lá e recorre. Mas você tem que obedecer, porque se você não obedecer, é crime, inclusive, de desobediência. Tá? É a mesma coisa muito semelhante que acontece com o ato administrativo. O ato administrativo ele é imperativo. Concordando você ou não com o seu conteúdo, você se submete ao conteúdo, ao comando do ato administrativo. Tá? É isso que a gente chama de poder extroverso. Poder extroverso, com X, extroverso. O que é poder extroverso? A administração pública, o poder público, ele pode praticar atos, e aqui não só atos administrativos, tá? O poder extroverso é uma característica dos atos administrativos, mas outros atos administrativos têm essa extroversão, e o poder público ele pode praticar atos unilaterais, que produzem efeitos, e que você simplesmente se sujeita a eles, não tem como. Você pode discuti-los? Pode, sem problema. Exercer o seu direito de defesa? Pode. Contestá-los? Sem problema algum. Mas ele vai se materializar. Naquele momento, se é obrigatório se materializar, ele se materializa. Tá? Essa imperatividade, senhores, ela só existe naqueles atos administrativos que impõem a obrigação. Tá? Impõem a obrigação ao particular. E existem atos administrativos que não impõem obrigação. Então, por exemplo, quando você vai lá na Receita pedir uma certidão, isso é um ato administrativo.
certidão negativa, né, de tributos, isso é um ato administrativo, uma declaração de vontade, né, regida pelo direito público, que produz efeitos jurídicos. Você não está devendo nada para o fisco federal. Né? Só que ela não impõe nenhuma obrigação para você. Né? É um ato administrativo que não impõe obrigação. Né? Então, esse ato administrativo ele não tem esse atributo da imperatividade. Só tem o atributo da imperatividade, ato administrativo que impõe a obrigação. Né? Obrigação de cumprir a lei, de interditar, de apreender, né? Esses atos, sim. O terceiro atributo do ato administrativo é autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Os atos administrativos são autoexecutórios. O que significa isso? A própria administração pública, quando pratica o ato administrativo, ela pode executar esse ato sem precisar se socorrer do Poder Judiciário ou de qualquer quem que seja. O ato ele é autoexecutório. Não precisa da intervenção do Judiciário para fazer cumprir o que determina o ato administrativo. Então, se a administração diz lá, vai lá e faz a demolição da casa, que está construída não sei aonde, está irregular, se você não fizer a demolição, a administração vai catar esse ato e ela mesma vai demolir. Quando a administração pública declara como utilidade pública um determinado imóvel, né, ela não precisa do Poder Judiciário para você perder a propriedade do imóvel no processo de desapropriação. Só aquele ato, aquele decreto expropriatório é o suficiente para a inversão da propriedade, do particular para o patrimônio público. Ato administrativo é ato executório. Apesar que uma vez, dentro da Receita, eu enfrentei uma discussão com um colega, assim, que eu não imaginava que eu fosse ter, que assim, a gente estava aplicando uma multa, né, num particular, e aplicou-se a multa, né, e deu-se um prazo para o sujeito pagar a multa, e caso ele não pagasse a multa, diz a norma, diz a lei, eu poderia descontar o valor da multa, né, dos pagamentos que ele teria direito, né, em razão do contrato que ele tinha com a Receita. E o colega falou assim, não, mas você não pode fazer isso, né? Eu falei, não pode fazer o quê? Descontar do pagamento dele o valor da multa. Eu falei assim, posso? Tá aqui, ó, mostrei o artigo da lei. Eu falei, não, mas isso você precisa do judiciário, cobrar a multa você precisa do judiciário. Eu falei assim, olha, filho, se você fosse um particular, é evidente. Uma multa de um contrato de locação, por exemplo, se o cara não paga a multa, né, como é que você vai cobrar dele a multa? Você vai lá na casa dele, pega a carteira dele, tira o dinheiro? Isso é exercício arbitrário das próprias razões, se não for crime de furto. O particular não pode fazer isso, porque você não tem esse atributo. Os atos particulares não têm esse atributo de serem autos-executórios. Só a administração que tem essa característica, né? Porque é um regime jurídico de direito público, é assim que as coisas funcionam dentro do direito administrativo. E olha, demorou algum tempo para ele entender isso, né? Acabou mudando de setor depois, não sei como é que deu. Mas, enfim, é poder extroverso, o ato é auto-executório. Tá? Existem alguns doutrinadores que desdobram, né, essa auto-executoriedade apenas para explicar melhor o seu conteúdo, tá? Em dois elementos, né? Desdobram em exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade e executoriedade. Né? Para exigibilidade, eles colocam até assim, eles importam isso da doutrina francesa, eles até colocam nas obras dele, a exigibilidade tem um nomezinho em francês, né? Eu não vou ler isso aqui, porque eu não sei falar francês. E a executoriedade também teria um nomezinho em francês, eu acho que eu coloquei no materialzinho de vocês. Tá? O que significaria a exigibilidade? Né? A administração ela toma decisões executórias, criando obrigação para o particular, sem necessitar ir previamente para o judiciário. Assim, apliquei a multa, o cara não pagou, eu mesmo vou lá cobrar a multa do cara. Eu não preciso ir do judiciário entrar com uma ação de execução para cobrar a multa. Não precisa. Eu mesmo posso fazer. Isso é um atributo de auto-executoriedade, especificamente num elemento que se chamaria executoriedade, exigibilidade. Né? Posso exigir o cumprimento da obrigação imposta sem precisar ir ao judiciário. E o segundo desdobramento aí seria a executoriedade. Que a administração ela pode agir de ofício, né, inclusive utilizando-se da sua própria força, né,
não aqui da força física, né, mas dos instrumentos de coação que a lei dá, de coerção que a lei dá para a administração pública agir. Tá? Enfim, isso é alguns doutrinadores que fazem o desdobramento da autoexecutoriedade nesses dois elementos. E o último atributo aí do ato administrativo é a tipicidade, né? Seria aquele atributo pelo qual, né, o ato administrativo ele tem que corresponder àquelas figuras típicas previstas em lei. Né? Então, só seria ato administrativo se aquela declaração unilateral de vontade ela se conformasse, né, subsumisse a modelinhos de atos administrativos previstos na norma, né, como pareceres, decisão, ato declaratório, nesse sentido. Tá? Esse atributo da tipicidade, ele é o mais questionado. Lembra que eu falei para vocês que a doutrina diz há divergência quanto ao número de atributos do ato administrativo, se 3 ou 4? Então, para aqueles que acham que só são 3, para esses, eles dizem o seguinte: a tipicidade não é atributo do ato administrativo, né? Porque o ato administrativo ele não precisa ser típico para ser ato administrativo. Né? O ato administrativo é a declaração unilateral de vontade, independentemente do nome que se dê para isso. Né? Sujeito a regime jurídico público e que produz efeitos imediatos. Né? Então, por aqueles que defendem que o ato administrativo só tem 3 atributos, eles tiram a tipicidade. E outros dizem, não, é importante que seja típico, só pode ser ato administrativo se ele tiver uma previsão, né, um nomezinho dentro da norma, né? Então, assim, há uma divergência doutrinária. Não tem ninguém certo e ninguém errado, tá? São duas posições perfeitamente defensáveis, ok? Então, para alguns doutrinadores, são atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade e veracidade, além da imperatividade e autoexecutoriedade. Para outros, são atributos desses 3, mais a tipicidade. Bom, as duas posições são defensáveis, ok? Vocês têm dúvidas? Não tem dúvidas? Não? Então tá ok, então, senhores. Nós encerramos a nossa aula de hoje. A Caione presumo que não. Boa resposta, Caione. Acho que você entendeu o que é presunção. Bom, nós falamos, cumprimos o que era para ter falado sobre ato administrativo na aula de hoje. Na próxima aula daremos continuidade a partir daqui. Tá? A próxima aula será tão importante quanto a aula de hoje. Tá? Tão importante quanto. Que na aula que vem nós vamos conversar sobre discricionariedade. Tá? Discricionariedade é um dos corações do direito administrativo. Tá? Um dos corações do direito administrativo. É isso, senhores. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, lá no Fale com o Professor, ou no e-mail, tá bom? Não se esqueçam de ir lá fazer atividade avaliativa para ganhar presença, tá bom? Se cuidem, então, e até a aula que vem. Boa noite para vocês.